Oi, bom dia, terapeutas, tudo bem? Bom, a gente veio aqui hoje para conversar um pouquinho com todo mundo sobre a campanha do biomagnetismo versus o coronavírus. Nós somos lá inscritos como biomagnetistas da campanha, mais ou menos 415 terapeutas biomagnetistas. Estamos no canal do Telegram em cerca de 200 e poucos biomagnetistas. E lá no canal do Telegram a gente consegue conversar bastante, tirar as dúvidas, se ajudar. Então tem surgindo algumas questões que a gente gostaria de compartilhar com esses outros terapeutas que não conseguiram acessar o canal. E aí a gente vai disponibilizar isso para todos. Bom, primeira pergunta que surgiu no canal é sobre os dados que estão sendo analisados e que estão chegando pelas fichas de rastreio que a gente está colocando online, né, subindo na plataforma. Então, o que acontece? Estão perguntando se a gente vai disponibilizar esses dados. Sim, é claro que a gente vai disponibilizar esses dados. Nós precisamos compartilhar essas informações. Nós temos cerca de 200 fichas cadastradas e eu tenho certeza que nós temos muitas fichas para cadastrar. Cada um de nós deve ter alguma ficha que ainda não cadastrou. Eu mesma tenho e não consegui cadastrar ainda. Mas é muito importante que a gente compartilhe essas fichas online para que a gente consiga ter um número X suficiente para fazer a análise e que possa depois compartilhar tudo com todos. O nosso objetivo é que a gente chegue aí, né, a mais uns 3 meses desse período de rastreio dentro da campanha. Nós ainda não temos o pico da pandemia aqui no Brasil, pelo menos é o que o Ministério da Saúde tem nos dito. E eu tenho certeza que a gente vai ter muito trabalho pela frente. Então, primeiro, além de chamar todos para subir as fichas, eu gostaria de convidar a todos para que compartilhem os links da campanha, divulguem a campanha, para que chegue no maior número de pessoas possível e que essas pessoas consigam chegar até os terapeutas e solicitar os seus rastreios. Então é bonito de ver que tem muitos pacientes, né, muitos clientes que estão chegando lá no Facebook e já falam assim: por favor, eu gostaria de solicitar um rastreio de biomagnetismo. Tem coisa mais linda do que a gente poder divulgar isso e a população conhecer o nosso trabalho. Então a gente organizou uma forma didática, dentro da legislação brasileira correta, para promover o biomagnetismo e atender as pessoas. E nós temos aí, então, cerca de 200 fichas que já subiram. A gente já tem análise dessas fichas. Dentro desses tratamentos realizados, nós temos 3 óbitos. Nós já temos, claro, 3 óbitos é muito pouco para a gente dizer assim: olha, o que leva a óbito pela associação patógena é isso. A gente não pode dizer isso ainda. Mas, como a gente ainda tem um período muito longo para trabalhar aí com rastreios, eu acredito que lá na frente a gente possa fazer algumas associações. Porque os 3 óbitos tem dentro dos nossos rastreios, que foram feitos por pessoas diferentes, tem os mesmos, alguns patógenos em comuns, alguns pontos de rastreio em comum, fora o coronavírus. Também a gente pode dizer que o que é mais grave para esses pacientes que foram a óbito foi a questão renal e cardíaca. E fora isso, a gente pode falar claramente, analisando essas 200 e poucas fichas, que a gente ainda não tem como criar um protocolo de tratamento para o coronavírus. Não existe pares específicos. Como a gente vem acompanhando o Dr. Isaac Góes falar, né, ele começou falando da associação do coronavírus com a Bordetella pertussis. Depois teve outros vídeos, né? Teve o vídeo do Davi, teve vídeo do Moisés, teve vídeo do Isaac, teve outro vídeo do Dr. Góes, onde ele já ampliou essa associação patogênica para o pneumococo, para Shigella, Proteus mirabilis e Legionella. E o que a gente observa dentro de todas as análises que a gente está fazendo? Esse vírus, ele dá um pane no nosso sistema imunológico.
Eu gosto de falar nos cursos, e isso é muito evidente quando a gente estuda a simbiose, a entropia, a homeostase, que o nosso corpo humano, ele se estrutura para nos manter vivos e o melhor possível na bagunça organizada, que a gente chama de entropia, ou seja, tem um nível alto de energia sendo gasto para segurar a saúde da pessoa. Ela tem doença de base, tem lá a diabetes, tem problema renal, tem enxaqueca, cada um tem os seus, né? Então ela tem uma estrutura de doenças que está sendo equilibrada, mas o corpo gasta energia para isso. O que o vírus faz é fazer uma pane geral no sistema imunológico, onde ele não consegue usar aquela energia para segurar as doenças de base. E aí, se a gente fazia rastreio de pessoas e não encontrava mais o par supraespinhoso, que é da tuberculose, depois que a pessoa é infectada com o coronavírus, então aquele par volta a aparecer. E assim outros pares, ou seja, o sistema imunológico ele leva uma rasteira. Aquilo que ele estava conseguindo manter de reserva lá e sem estar atuante, sem causar dano no nosso corpo, ele começa, o corona ativa aquilo e começa a fazer com que aquilo fique patogênico de novo. Então isso é o que a gente pode dizer claramente, analisando todos os rastreios que estão na campanha. Depois, quando a gente tiver uma quantidade suficiente, quando terminarmos a campanha, que eu acredito que a gente vai chegar aí nos 1000 rastreios que vão subir, né, para a gente analisar, e eu vou pedir agora para que aquelas pessoas que fizeram rastreios de pessoas que não deu positivo para coronavírus, que mesmo assim subam as fichas, porque a gente vai ter um banco de dados do Brasil inteiro para que a gente consiga interpretar, analisar e depois divulgar. Nós temos dentro da campanha, né, dos pedidos solicitados para rastreio, nós temos umas 50 pessoas que deram retorno lá no Facebook da campanha, dizendo que foi bem atendido, que o biomagnetismo é muito bom, que os sintomas melhoraram. E isso é muito importante porque a gente pode utilizar isso para divulgar o biomagnetismo e divulgar o nosso trabalho depois. Então essa campanha, além de ajudar a sociedade, ajudar nessa situação de saúde pública, ainda vai acabar ajudando os próprios biomagnetistas. Então, primeiro eu queria falar dos dados que sim, a gente vai compartilhar. Depois, essas associações patogênicas, eu gostaria de comentar algo que acabou surgindo lá no grupo do Telegram e que é uma realidade muito grande. A gente acabou se dando por conta de que fungos e parasitas são simbiontes dentro desse processo. A gente percebe claramente que aquilo que estava escondido dentro do corpo humano poderia, como uma bactéria, poderia estar escondido dentro de um parasita. E quando a gente encontra esse parasita, elimina esse parasita, muitas vezes no interior do seu organismo tinham bactérias, essas bactérias ativam outros pares, então vira um ciclo vicioso. E os vírus que têm aparecido, a gente tem encontrado H1N1, reovírus, o HIV, todos associados para baixar o sistema imunológico, herpes, para baixar o sistema imunológico e as bactérias tomarem conta do próprio organismo, fazendo com que a situação da pessoa fique cada vez mais complicada. Então, isso acabou aparecendo nos rastreios e eu gostaria de compartilhar. Nós temos também uma situação que a gente queria comentar com vocês, que tem acontecido desde o dia 8, dia 9 para cá. A gente tem feito o rastreio e alguém pergunta lá no grupo do Telegram: olha, você pode confirmar se fulano de tal dá positivo para coronavírus, se o paruretra está ativo? E a gente acaba um ajudando o outro na checagem e algumas vezes aconteceu de a gente não estar na mesma resposta. Essa é a realidade. Em algum outro planeta, passando próximo
do planeta Terra. Então a gente tem o que a ciência chama, né, a geofísica de empurrão, de puxão do campo eletromagnético do planeta. E isso, logicamente, causa essas alterações no campo eletromagnético humano, porque nós estamos dentro, nós somos seres vivos, vivemos no planeta Terra, o campo grande cuida do campo pequeno. E isso também aconteceu, e é bonito da gente conversar sobre essas coisas, entender, né? E que isso é um períodozinho. Nós tivemos aí os vulcões que acabaram explodindo aí, né, desde o dia 8 para cá, na verdade desde antes, mas o movimento mais brusco foi aí. E isso causa essas esquisitices dentro dos nossos rastreios. De todo modo, qual é a orientação? Nós temos que não somente observar a atuação da resposta sim e não no corpo humano, pela bioenergética. Nós temos que comprovar com o ímã. Põe o ímã lá na uretra e confere. É o melhor, porque se a bioenergética tem uma margem de erro, e se esse erro pode aumentar e diminuir de acordo com a nossa má concentração, a má alimentação, ou porque o campo eletromagnético do planeta Terra está alterado, então a gente confere com o ímã, faz o rastreio nível 1, põe o ímã lá na uretra e vai checar. Também a gente pode observar o sintoma da pessoa, associar o que a pessoa está sentindo com o que está saindo no nosso rastreio, para que não fique um rastreio simplesmente nu e cru cego. Então a gente tem que ter essa atuação terapêutica de análise e interpretação daquilo que a pessoa está sentindo, dos sintomas que ela está tendo, dos sintomas que ela teve antes e depois de um rastreio. Porque aí a gente consegue bater com as informações da bioenergética, confere com o ímã para ter certeza de que está tudo bem. Então essa é uma questão que também a gente gostaria de conversar. E nós temos uma outra orientação que é muito importante. Nós temos pessoas que estão tendo sintomas e podem até estarem infectadas com o coronavírus e que fizeram quimioterapia, fizeram radioterapia, ou estão em tratamento de quimioterapia, estão em tratamento de radioterapia. E a gente sabe que o biomagnetismo tem uma reserva para com essas pessoas. Nós não podemos sair fazendo rastreio de biomagnetismo para pessoas que fizeram quimioterapia e radioterapia ou estão fazendo. Então a gente tem aí uma reserva terapêutica, uma cautela terapêutica que nós precisamos colocar em conta. Nós temos no grupo desses terapeutas que estão dentro da campanha muitas pessoas que sabem e conhecem o protocolo do Dr. Davi Góes, o protocolo básico para desintoxicação do corpo humano e que tem ajudado muito, inclusive no tratamento dos sintomas que a gente encontra no rastreio, para desintoxicar e ativar a imunidade, para aumentar a efetividade medicamentosa que a pessoa está usando lá no hospital ou que está tomando em casa. Então a gente pode utilizar o protocolo básico de uma forma muito ampla e também pode utilizar o protocolo básico bem definido dentro de um protocolo bem colocado, bem trabalhado para as pessoas que fizeram quimioterapia e radioterapia. Porém, não são todos os terapeutas que têm esse conhecimento. Então a orientação que a gente está dando lá no grupo da campanha é que se tiver alguém que fez químio, que fez rádio, não esqueçam de perguntar isso, que indiquem para os biomagnetistas que têm condições de atender. Por quê? Nós temos uma cautela terapêutica, nós temos uma responsabilidade terapêutica, muitos de nós não somos da área da saúde, então a gente precisa ter noção de quando e como atuar para cada problema de saúde que chegue para nós. E esse é um químio rádio. Não esquecer de perguntar se a pessoa usa marca-passo ou algum outro tipo de dispositivo que tenha bateria, porque não pode colocar ímãs nessas regiões do corpo. A orientação é que se rastreie a distância, então ter essa cautela também com quem tem marca-passo, quem tem o dispositivo coclear ou quem tem aquele dispositivo que dispara impulsos elétricos para quem tem Parkinson. Ter essa cautela de fazer as perguntas no começo lá na fichinha de anamnese. Também, e esse é um caso muito
é muito sério o que eu vou dizer agora e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Nós vamos começar a ampliar o atendimento para as pessoas que estão na UTI, porque a gravidade do problema da pandemia ainda está para chegar no Brasil. Então nós vamos precisar dessa atenção. Por quê? Porque nós temos uma contraindicação para o biomagnetismo, segundo o Dr. Davi Góes, que é médico também, como o pai dele, que é quando o paciente está hemodinamicamente instável. Quando ele está na UTI e ele está num estado muito grave, que ele está num respirador, está precisando de análise sanguínea, venosa, pressão, está monitorado de tudo e que a vida está por um fio. A gente sabe que o biomagnetismo, ele mexe com a entropia do organismo, independente disso, da gente rastrear presencial ou à distância. Então, se a vida está por um fio e a gente vai lá e faz um tratamento de biomagnetismo naquele momento, se a entropia subir um pouquinho, ou seja, o corpo precisa de energia para cuidar da vida, ele não tem, porque ele está dependente de equipamentos para viver. E aí acaba que pode acontecer uma falha e a gente acabar estimulando a ida precoce dessa pessoa. Então a gente tem que ter essa reserva, saber orientar e perguntar como é que está aquela pessoa. Se ela está lá no respirador, se ela chegou, está com dificuldade de respirar, porque a indicação do Ministério da Saúde é que vá para o respirador cedo, assim que comece os sintomas de falta de ar, quando fez o raio-x e está com um pouquinho do pulmão comprometido, então já vai para o respirador. Não quer dizer que ela está hemodinamicamente instável. Hemodinamicamente instável é que ela está em estado gravíssimo, 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 que a vida está por um fio, sustentada por equipamento, e hemodinamicamente, ou seja, a parte sanguínea, renal, cardíaca, está por um fio. Então, nesse momento, a gente não pode fazer o rastreio de biomagnetismo. Espera a pessoa melhorar um pouquinho, espera ela responder melhor, e aí faz o rastreio dela, porque aí a entropia está mais baixa, e eu indico a que se coloque o protocolo básico antes, porque você abre as vias de excreção das toxinas e aumenta a imunidade, ou seja, você baixa a entropia, e aí vai lá, faz o biomagnetismo, eleva a entropia, mas aí ela não eleva tanto como ela elevaria se a gente não tivesse feito o protocolo básico. Então, ter essa cautela. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa anotada aqui para vocês. Eu acredito que não, falei tudo o que precisava. Bom, então a gente está aqui do lado de cá, bem disponível para ajudar, com toda o coração aberto. Eu queria solicitar encarecidamente que todos possamos levantar nossa mãozinha para atender uma pessoa. Porque se nós somos 415 biomagnetistas na campanha, se cada um levantar a mão, porque a gente vê que tem um ciclo pequeno de biomagnetistas rastreando e subindo fichas, se cada um fizer a sua parte com uma fichinha, 2, 3 rastreios pela campanha, rapidinho a gente tem muita gente que a gente está ajudando. E se precisarem de alguma coisa, deixem os comentários, chamem a Dai, chamem a Adri, que a gente está aqui para ajudar. Então, queria agradecer a todos aqueles que estão rastreando, que estão trabalhando, que estão compartilhando e pedindo ajuda, e que a gente continue e que a gente possa fazer muito mais do que está fazendo. Grande abraço para todos e vamos em frente, estamos juntos.